2 Coríntios 3, 1 a 6. Diz assim as Escrituras: Começamos, porventura, outra vez a recomendar-nos a nós mesmos? Ou temos necessidade, como alguns, de cartas de recomendação para vós outros ou de vós? Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério. Escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Oremos. Ó Deus, suplicamos que Tu fales conosco nesta manhã, pela intermediação do Teu Espírito, iluminando a nossa mente e o nosso coração, para compreendermos a Tua palavra. Quanto a mim, ajuda-me a ser simples e cheio da Tua graça para a transmissão desta verdade nesta manhã. Em nome de Cristo, amém. Paulo, ele foi fundador da igreja de Corinto, como nós sabemos. Se vocês quiserem obter mais informações sobre a fundação da igreja de Corinto, leiam Atos dos Apóstolos, capítulo 18. Lá vocês encontram a passagem de Paulo por Corinto no final da segunda viagem missionária, sendo que Atos dos Apóstolos relatam 3 viagens missionárias, mais uma 4ª viagem de Paulo para Roma, onde ele foi levado para ser preso, que alguns consideram também uma viagem missionária. Então, se você considerar esta viagem como missionária, o apóstolo cumpriu 4 viagens missionárias. Porém, a fundação da igreja em Corinto ocorreu no final da segunda viagem missionária, e vocês poderão ler mais sobre esse momento, o tempo que Paulo passou em Corinto, 1 ano e meio, pregando o Evangelho, lendo Atos capítulo 18. Mas, como nós já vimos em outras oportunidades, a igreja de Corinto foi uma igreja problemática. Havia divisões dentro da igreja, aquela influência do pensamento grego de seguir uma escola de pensamento. O grego, ele dizia: eu sigo a escola de pensamento do filósofo tal. O outro: não, eu sigo a escola de pensamento do filósofo cicrano. Isso entrou dentro da igreja, de tal forma que uns afirmavam serem de Paulo, outros de Apolo, outros de Cefas e outros de Cristo. E Paulo pergunta para eles: acaso Cristo está dividido? Para vocês dizerem que seguem um ou outro personagem, uma outra pessoa, essa forma de conduzir as coisas, essa forma de pensar, existe dentro do pensamento grego, não dentro da igreja. Na igreja, todos nós somos discípulos de Jesus Cristo. Interessante que havia um grupo que dizia ser discípulo de Jesus Cristo, e eu acredito que já tenho comentado com vocês, eu li um comentarista que mencionou que este era o pior grupo, os discípulos de Cristo, dentro da igreja. Era o que mais dava problema.
Então não basta dizer que somos seguidores de Cristo, é necessário viver essa realidade. Então havia divisões dentro da igreja, havia imoralidade dentro da igreja de Corinto, de tal maneira que nem entre aqueles que não temiam a Deus isso ocorria. Paulo fala lá em 1 Coríntios capítulo 5, se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal, como nem entre os gentios, nem entre aqueles que não temem a Deus. Qual é a imoralidade? Ele vai mencionar: haver quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. Então, o jovem estava coabitando com a sua madrasta, a igreja sabia disso e ninguém fazia nada. Havia imoralidade naquela igreja que não era tratada. A questão também do uso dos dons espirituais. Os irmãos ou os membros daquela igreja usavam os dons espirituais para alcançarem projeção. Queriam exercitar os melhores dons, queriam serem vistos exercendo os dons espirituais. Quando, ao contrário, os dons espirituais, eles servem para a edificação da igreja. E todos, com os seus talentos, com os dons que Deus lhes concede, são importantes. Por isso, o apóstolo Paulo, no capítulo 12 da primeira carta, ele diz assim, olha que interessante, ele faz uma comparação. Ele diz que a igreja, ele já havia dito isso em outra parte, que a igreja é o corpo de Cristo. E ele faz uma comparação do corpo de Cristo com o corpo humano, dizendo o seguinte: não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. Todos nós somos necessários dentro da igreja. Todos nós cumprimos um papel. Nós precisamos saber qual é este papel e exercê-lo. Desde quem serve o cafezinho, faz um bolo, limpa o ambiente para a reunião, quanto aquele que ministra a palavra, conduz a liturgia, faz o louvor, todos são importantes. Porque, embora possamos viver sem uma mão, se isso for a realidade da nossa vida, nós experimentaremos restrições em função dessa ausência. Então, todos nós somos importantes. Na igreja de Corinto, os membros queriam exercitar os melhores dons, aqueles que projetavam a pessoa diante dos demais. Além desses problemas internos, nós já compartilhamos em outros momentos, Paulo enfrentou críticas dos líderes da igreja em relação ao seu ministério. E agora eu vou trazer uma palavra diferente aqui para vocês. A crítica que Paulo experimentou das pessoas lá em Corinto, de alguns líderes da igreja de Corinto, esses líderes eram chamados de judaizantes. Esse é o termo novo. Eram os judaizantes. Porque os judaizantes diziam assim: tudo bem que você creia em Jesus Cristo, mas além de Jesus Cristo, é necessário que você obedeça à lei de Moisés. Além de Jesus Cristo, é necessário que você pratique a circuncisão. Além de Jesus Cristo, é necessário que você observe as festas religiosas, que você cumpra as regras dietárias, as regras de alimentação. Então, os judaizantes, eles diziam, através da mensagem deles, que Cristo não era suficiente. Era Cristo e algo mais. Paulo combate isso fortemente, radicalmente. Nessa carta, na carta aos Gálatas, o que nós precisamos é de Jesus Cristo.
Jesus é suficiente. Nós não somos dependentes de rituais mecânicos. A nossa relação com Deus é uma relação espiritual, é uma relação que flui do fundo do nosso coração, é a nossa motivação de servir a Deus, a nossa alegria, motivada pela gratidão. Como os judaizantes não tinham argumentos para defender o seu pensamento, como toda pessoa maquiavélica, né, a pessoa maquiavélica ela tergiversa, ela sai pela tangente, né, e começa a atacar o seu oponente de uma outra maneira. E como que eles fizeram? Eles afirmavam, não, mas Paulo é servo de Deus, mas ele sofre tanto. Como é que ele pode ser servo de Deus? Se ele está sempre preso, se ele foi várias vezes açoitado, se ele foi perseguido, se ele foi rejeitado pelas pessoas, ele estava em Damasco e quando tomou-se conhecimento de um plano para matá-lo, seus discípulos o colocaram num cesto e o fizeram descer pela muralha. Como pode uma pessoa assim ser considerada servo de Deus? E o argumento final. Qual foi a carta de recomendação que Paulo apresentou para vocês para ministrar nesta igreja? Carta de recomendação? Sim. Pastores jovens, ministros desconhecidos, recebiam uma carta de recomendação, provavelmente da igreja de Jerusalém, de Tiago, que era o líder da igreja de Jerusalém, de Pedro, outra coluna da igreja de Jerusalém. Eles mandavam uma carta de recomendação com esses jovens ministros ou ministros desconhecidos, para que a igreja recebesse esse ministro. E Paulo agora, vocês querem que eu apresente uma carta de recomendação para vocês? O trecho inicial do texto que lemos, Paulo se defende em relação a essa questão de apresentar uma carta de recomendação que é própria para ministros jovens ou desconhecidos. Vocês acham de fato necessária a apresentação de carta de recomendação? Pois bem, veja aí o capítulo 3, verso 1. Começamos, porventura, outra vez a recomendar-nos a nós mesmos? Temos necessidade, como alguns, de cartas de recomendação para vós outros ou de vós? E aí ele vai colocar aqui 3 questões interessantes. Vós sois a nossa carta, a carta de recomendação, escrita em nosso coração. Essa carta foi escrita no coração de vocês e no meu coração. Essa carta, ela é conhecida e lida por todos os homens. Os homens estão vendo a vida de vocês. Essa é a minha carta de recomendação. Aquilo que os homens estão vendo acerca da vida de vocês, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério. Essa é a minha carta de recomendação, a carta de Cristo, que é manifestada através da vida de vocês. E os homens estão olhando para vocês e estão vendo aquilo que ocorreu na vida de vocês. Apesar dos judaizantes afirmarem que o ministério de Paulo era um equívoco, era um fracasso, Paulo confronta esse pensamento, dizendo: não, o meu ministério é bem sucedido, porque o meu ministério, o foco dele é a transformação da vida das pessoas. E essa transformação tem se realizado. O foco, portanto, do apóstolo Paulo foi a transformação na vida dos coríntios. E essa transformação, ela é bem descrita na primeira carta, no capítulo 6, quando Paulo diz assim:
Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós, mas vós fostes lavados, vós fostes santificados, fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Essa foi a transformação ocorrida na vida de vocês. Antes, vocês eram maldizentes. Antes, vocês eram roubadores. Antes, vocês eram adúlteros. Mas agora vocês foram lavados pelo sangue de Jesus Cristo. Vocês foram santificados pela obra do Espírito Santo. Essa transformação não aconteceu pela obediência à lei de Moisés. Essa transformação não aconteceu pela prática da circuncisão, pela observação das festas religiosas ou das regras de alimentação dos judeus. Não! Essa transformação ocorreu, diz aqui o apóstolo Paulo no verso 3, através do nosso ministério entre vocês. O que Paulo quer dizer com nosso ministério? Será que ele está querendo dizer que foi o talento dele e dos companheiros dele que o auxiliavam? Foi o talento, a capacidade deles que produziu essa transformação na vida dos coríntios? E se vocês me permitem um parênteses, o apóstolo Paulo era um homem muito talentoso, muito capaz, muito eficaz naquilo que ele se propunha a fazer. O apóstolo Paulo era um homem de 3 mundos. O apóstolo Paulo tinha cidadania romana, ele era versado na cultura grega, na cultura helênica, e era também versado na fé e na cultura hebraica. Paulo era um homem talentoso. Paulo era cidadão romano por direito de nascimento, ele fala isso em Atos capítulo 22. Provavelmente os seus pais foram comerciantes prósperos na cidade de Tarso, de onde Paulo era. E eles compraram o título de cidadão romano, de tal maneira que quando Paulo nasceu, ele já tinha por direito o título de cidadão romano. Paulo, ele foi educado na cultura grega, na cultura helênica, porque naquela época era a cultura predominante. Ele era versado no grego. E Paulo foi criado aos pés de Gamaliel, um teólogo judeu muito importante na época. Então ele era versado na cultura e na fé judaicas. Ainda assim, quando Paulo fala que a vida dos coríntios foi transformada pelo ministério dele, nosso ministério, né, dele e daqueles que o auxiliavam, será que ele estava querendo, ele estava sendo presunçoso em relação às suas habilidades, dando uma carteirada naqueles que se opunham ao seu ministério? É o nosso ministério. Não. Quando Paulo diz nosso ministério, em nenhum momento ele está afirmando que foi por meio do seu talento, do seu conhecimento, das suas habilidades, que ele foi bem sucedido entre os coríntios. O sucesso de Paulo no ministério ocorreu porque estava apoiado na obra do Espírito Santo no coração dos coríntios. Veja aí o final do verso 3. Eu vou ler o verso 3 novamente. Estando já manifestos como carta de Cristo produzida pelo nosso ministério. Ele vai explicar o que é esse ministério, esse nosso ministério. É a carta de Cristo escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente.
o Espírito do Deus que vive. Nosso Deus não é um Deus morto, é um Deus que vive. E Ele age, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. O ministério do apóstolo Paulo estava apoiado na obra redentora, salvadora, santificadora do Espírito Santo de Deus. Esta foi a causa da transformação de vidas dos coríntios. E esta era a carta de recomendação que Paulo tinha para apresentar. Carta de Cristo manifestada diante dos homens, para que as pessoas vissem essa transformação que havia ocorrido na vida dos coríntios. Aquilo que eles eram e aquilo que eles passaram a ser. E Paulo continua aqui discorrendo no texto o fundamento do ministério dele. Ele apresenta esse fundamento, essa essência do ministério dele em contraste com o ministério dos judaizantes, aqueles que diziam que além de Cristo era necessário outra coisa. Olha como Paulo contrasta o ministério dele e o ministério dos judaizantes. Aqui no próprio texto que nós lemos, Paulo disse que o ministério dos judaizantes foi escrito em tábuas de pedra. Quando ele diz que os coríntios são a carta de Cristo, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne. Tábuas de pedra. Essa expressão é interessante, porque revela o raciocínio do apóstolo Paulo, demonstrando o contraste que ele está apresentando entre a obra do Espírito e a obra da lei. Tábua de pedra nos faz lembrar o quê? As tábuas de pedra que Moisés subiu com elas no Monte Sinai e apresentou a Deus para que Deus registrasse os 10 mandamentos. As tábuas de pedra representam a lei. E Paulo está contrastando o ministério dele com o ministério dos judaizantes. O ministério dos judaizantes foi escrito com tinta em tábuas de pedra, uma referência à lei de Moisés. O ministério dos judaizantes era o ministério da lei. Ou seja, para ser salvo, para ter comunhão com Deus, era necessário obedecer os 10 mandamentos. Agora, meus irmãos e minhas irmãs, nós conseguimos obedecer os 10 mandamentos? Nós conseguimos? Vou só citar os mandamentos relacionados aos homens. Não honra teu pai e tua mãe. Nós sempre honramos nossos pais. Não matarás. Jesus Cristo disse, matar, quando você odeia alguém, você está matando essa pessoa. Não adulterarás, não furtarás. Não dirás, não falarás mal de alguém, não dirás falso testemunho, não cobiçarás a casa do teu próximo. Quando nós descumprimos um aspecto da lei, nós descumprimos a lei. Esse é o ministério dos judaizantes, aqueles que afirmavam que além de Cristo é necessário uma outra coisa. Coisa que não salva. Ao contrário, o fundamento do ministério do apóstolo Paulo foi a obra sobrenatural do Espírito Santo. Veja bem, Paulo, ele não desconsiderava a importância da lei. A lei é importante. Moisés, quando apresentou as tábuas da lei para o povo de Israel lá no deserto, era justamente para que o povo, sendo confrontado com essas realidades, ele reconhecesse a sua incapacidade de cumprir a lei. Reconhecesse a necessidade de buscar algo que pudesse ajudá-lo em relação ao perdão dos pecados. E Deus prometeu isso desde o Antigo Testamento. Isso viria através do Messias, através da fé no Messias, que é Jesus Cristo. Porque a lei não salva e nenhum homem pode ser salvo através da lei.
A lei existe para mostrar o nosso pecado, auxiliando-nos a reconhecer que não conseguimos obedecê-la sozinhos. A importância da lei está nisso, nos conduzir à fé em Jesus Cristo. E também ela é importante, agora que somos salvos em Cristo, ela é importante para nos ajudar a viver a vida cristã. Nós seremos sempre exortados pela lei: honra teu pai e tua mãe. Eu quero confessar a vocês, antes de crer em Jesus, eu agia de uma maneira com os meus pais. Depois que Jesus me alcançou, eu passei a agir com eles de uma maneira completamente diferente. A respeitá-los, a amá-los, a desejar me aproximar mais deles. Foi totalmente diferente. E assim acontece na nossa vida. Então a lei ela é importante, não para nós sermos salvos, mas como um padrão de referência da salvação. O fundamento do ministério do apóstolo Paulo foi a obra do Espírito Santo, não o ministério da lei. A obra do Espírito Santo que atua em tábuas de carne, como ele diz aqui, nos corações, transformando as vidas. E aqui no versículo 6, ele fala também algo interessante, porque ele menciona: Deus, ele nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Como pregador que foca na transformação de vidas pela obra do Espírito Santo, ele diz: nós somos ministros de uma nova aliança. Essa aliança não é da letra, mas é do Espírito. Os judaizantes eram ministros da antiga aliança. Essa antiga aliança foi substituída pela nova aliança, aliança do Espírito, não da letra. Paulo, quando ele menciona isso, essa aliança, essa nova aliança, que é a do Espírito, ele está aqui reproduzindo as palavras do profeta Ezequiel, que nós lemos na liturgia. Deus disse por intermédio do profeta Ezequiel o seguinte: aspergirei água pura sobre vós, ficareis purificados de todas as vossas imundícias, de todos os vossos ídolos vos purificarei, dar-vos-ei coração novo, porém dentre vós o meu espírito, espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra, vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos. Paulo está cumprindo a promessa. Está anunciando, na verdade, o cumprimento desta promessa. A letra, aí vem essa frase, né, que é sempre mal interpretada. A letra mata, o espírito vivifica. Essa frase é muito mal interpretada. Alguns, quando a ouvem, dizem assim: eu não preciso estudar a Bíblia. Eu preciso ouvir a voz do Espírito e viver conforme esta voz. Eu me recordo que certa feita, muitos anos atrás, eu fui com a minha mulher em uma igreja, e nós estávamos lá, antes do momento da pregação, os membros começaram a orar em voz alta, e a gente estava lá orando, né, pedindo que Deus levantasse o servo dele para pregar a palavra, e de repente uma pessoa lá do meio da audiência levantou-se. Eu falei: será que ele é o pastor, né? Ele levantou-se, foi lá na frente. Aí que eu percebi, não era pastor, era uma pessoa. Não que só pastor possa pregar as Escrituras, mas ele se levantou e começou, abriu um texto das Escrituras, começou a falar, e não falava nada com nada, não explicava coisa nenhuma, uma confusão danada, e começou a falar da vida das pessoas. E eu falei: gente, aí eu lembrei desse texto. E uma pessoa certa feita me disse: a letra mata, o espírito vivifica, dando a ideia que nós não precisamos estudar teologia, não precisamos estudar a Bíblia para pregar. Essa é uma interpretação completamente equivocada desse texto. Quando
Paulo diz que a letra mata e o Espírito vivifica. Ele está fazendo um contraste entre a letra da lei, lá no Antigo Testamento, a proposta dos judaizantes de que a salvação vinha pelo ministério da lei, da obediência à lei de Moisés. E ele está dizendo, não é assim. A salvação, ela é alcançada mediante a fé em Cristo, e que o Espírito de Deus aplica essa verdade no nosso coração, e Jesus Cristo, que cumpriu a lei totalmente, porque nós não conseguimos. E nós, pela fé, crendo em Jesus Cristo, nós somos salvos e temos comunhão com Deus. A letra mata, o ministério da lei mata, o ministério do Espírito vivifica. Esse é o contraste aqui. Então, o foco do apóstolo Paulo era a transformação de vidas. O fundamento desse ministério era a obra do Espírito Santo. Não regrinhas. Embora as regras sejam importantes, elas não salvam. O que salva é a obra do Espírito no coração do homem. Evidências de uma vida transformada, e nós estamos caminhando para o final. Versículos 4 e 5 nos mostram o que é ter uma vida transformada. O 4 diz assim: é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. 5, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Alguém que teve a vida transformada pela obra do Espírito, ela tem essas características aqui. Ela confia em Deus. Por meio de Cristo, ela confia em Deus. Ela reconhece a sua dependência de Deus, não que por nós mesmos sejamos capazes de alguma coisa. Reconhece a sua dependência de Deus. E para finalizar, reconhece a suficiência da obra do Espírito. A suficiência vem de Deus. Não é Jesus Cristo mais alguma coisa. É somente Jesus Cristo. Jesus é suficiente. 3 coisas que evidenciam que nós somos de fato transformados por Deus. Se nós confiamos nele em todas as circunstâncias da nossa vida, se nós dependemos dele e cremos na suficiência de Cristo. Eu quero terminar eu estou lendo nas minhas devocionais diárias o livro de Samuel, 1 Samuel. E estou lendo acerca do reinado de Saul, o rei Saul. Rei Saul foi o primeiro rei de Israel, mas não foi um bom rei. E num determinado momento, quando Israel estava sendo atacado pelos filisteus, haveria uma grande guerra, Israel contra os filisteus. Antes de partir para a guerra, o exército filisteu era o exército mais poderoso em termos de quantidade de homens do que o exército de Israel. Antes de partirem para a guerra, os israelitas se reuniram num local para prestarem culto a Deus e pedirem a bênção de Deus para a guerra que ocorreria na sequência. Eles estavam aguardando, estava Saul, os seus homens, os israelitas que o acompanhavam, e eles estavam aguardando a chegada do profeta Samuel, que ofereceria os sacrifícios. Só que o profeta Samuel não chegava, o tempo foi passando, Samuel não chegava, e o povo dispersando, e os filisteus às portas, grande exército, e o povo desanimando, alguns indo embora. Aí diz o texto que forçado pela Saul, se justificando, forçado pelas circunstâncias, ele pegou e ofereceu o sacrifício. Quando ele acabou de oferecer o sacrifício e pediu a bênção de Deus, ele que não era sacerdote, não era profeta, ele era rei, chegou o profeta Samuel, e Samuel disse para ele: Saul, o que fizeste?
Aí ele disse assim, olha, forçado pelas circunstâncias, porque os judeus estavam às portas, o povo estava desanimando, estava dispersando, aí eu acabei e ofereci os sacrifícios. Samuel disse para ele, olha, por aquilo que você fez, o seu reino será passado para outro, de quem Deus se agrade. E nós sabemos que esse rei foi passado, que esse reino de Israel foi passado para Davi. Né? Mas o que esse fato nos tem a ver com o texto que nós lemos? Nós aprendemos com Saul o exemplo daquilo que não deve ser feito, de alguém que, forçado pelas circunstâncias, não confia em Deus, não depende de Deus, não se sujeita à suficiência de Deus na vida. Nós, independentemente dos momentos que estivermos enfrentando, sejam fáceis, sejam difíceis, nós temos que nos lembrar, quem vai nos dar a vitória é o Senhor, na medida em que Ele for à nossa frente. Não serão as nossas habilidades, não será o nosso talento, não será o nosso esforço, não será a nossa capacidade, é Deus indo à frente. E Ele vai à frente quando nós confiamos nele, quando nós dependemos dele, quando nós reconhecemos que a suficiência vem dele. Não adianta, forçado pelas circunstâncias, agir de modo diferente. A bênção de Deus não nos acompanhará. Mesmo que nós alcancemos, hipoteticamente, o objetivo, não trará alegria ao nosso coração. Os judaizantes pediam uma carta de apresentação do apóstolo Paulo, para que ele pudesse fazer uso do púlpito em Corinto. Paulo disse, olha, a carta de recomendação é essa, a vida dos coríntios. E a vida deles foi transformada pelo ministério que eu pratiquei aí em Corinto. Mas saibam que o meu ministério, ele não foi fundamentado em regrinhas, em rituais, embora eles sejam importantes, não foi fundamentado no ministério da lei, da observância à lei de Moisés, embora ela seja importante também. O meu ministério, ele foi fundamentado na obra do Espírito Santo, que transforma vidas, que muda a nossa condição. Antes, nós vivíamos como se Deus não existisse. Agora, o nosso desejo é de servi-lo. E como servos, e como salvos, como transformados por Deus, nós desejamos, nós vivemos, confiando em Deus, dependendo dEle, reconhecendo a suficiência dEle na nossa vida. É assim que é a nossa vida, é assim que nós devemos viver, que a palavra dEle seja aplicada no nosso coração para a glória do nome de Deus. Amém.